Fala galera que está acompanhando o canal Experiência Gamer. Estamos começando com um vídeo um pouco diferente das gameplays que estamos fazendo. Hoje vamos fazer o nosso primeiro top 10. E nada melhor do que fazer um top 10 com os videogames mais vendidos de todos os tempos, já que a geração gamer é a maior do entretenimento mundial, ultrapassando a indústria da música e do cinema. Então acompanhe agora os 10 videogames mais vendidos de todos os tempos. Em décimo lugar, o NES, o nosso famoso Nintendinho. O console da geração 8 bits da Nintendo foi lançado em 1983 e vendeu 61,91 milhões de unidades em todo o mundo, segundo dados oficiais da própria empresa. No Japão, país onde quase 20 milhões de unidades do videogame foram vendidos, o NES era conhecido como Famicom ou Family Computer. O console foi o berço de jogos que se tornaram ícones como The Legend of Zelda e Super Mario Bros., que se tornaria o segundo game mais vendido de toda a história, com mais de 40 milhões de unidades. Nono lugar, o PSP. O primeiro portátil da Sony foi lançado no fim de 2004 e teve uma disputa acirrada com o Game Boy Advance, portátil da Nintendo. Segundo o site VGC, o PSP vendeu 80,82 milhões de unidades. O videogame teve 5 diferentes modelos, entre eles o PSP Go, que possuía um design onde a tela deslizava para cima exibindo os botões, e ele é o único portátil a usar mídia ótica, os UMDs, pequenos discos que poderiam armazenar até 1,8 GB de dados, assim usando as duas camadas. Oitavo lugar, Game Boy Advance. O portátil da Nintendo foi lançado em 2001 e vendeu 81,51 milhões de unidades até 2010. Os títulos campeões de vendas foram Pokémon Ruby e Pokémon Safira. 15,85 milhões de unidades só foram nesses jogos. Pokémon Fire Red e Pokémon Green ajudaram com 10,49 milhões, sendo bem um remake colorido dos primeiros títulos da franquia Pokémon. Sétimo lugar, Xbox 360. A disputa pelo sexto lugar de videogames mais vendidos da história pode até ser considerado um empate técnico entre Xbox 360 e PlayStation 3. O segundo videogame da Microsoft, lançado em 2005, vendeu 84,97 milhões de unidades, segundo o site da VGC. Apenas 900 mil a menos que o principal concorrente, o PlayStation 3. Entretanto, nessa geração o vencedor seria o Wii, como pode ser visto abaixo. Sexto lugar, PlayStation 3. A disputa pelo segundo lugar dessa geração foi acirrada entre PS3 e Xbox 360, já que o Wii sairia como vencedor. O videogame da Sony foi lançado em novembro de 2006, um ano após o videogame da Microsoft, e demorou bastante tempo para engrenar, já que seu valor era alto para os padrões da época, $500 no modelo HD com 20 GB e $600 com 60 GB. Para piorar a situação da Sony, esses valores cobrados eram bem inferiores ao custo de fabricação, levando a empresa nipônica a sofrer prejuízo com os consoles por um bom tempo. Entretanto, o PlayStation 3 ajudou a consolidar o Blu-ray, vencendo o formato concorrente, o HD DVD, que tinha apoio da Microsoft. Quinto lugar, Nintendo Wii. Após ver dois consoles fracassarem, a Nintendo resolveu mudar de estratégia. Ao invés de fabricar videogames poderosos como foram o Nintendo 64 e o GameCube, a empresa apostou em um equipamento mais simples, com interação até inédita nos videogames: o controle de movimentos. Esse foi o Wii, lançado em 2006, e que alcançou vendas de 101,59 milhões de unidades, segundo dados oficiais da própria Nintendo. O console teve como mérito de incluir grupo de pessoas que estavam sendo ignoradas, como por exemplo os nossos queridos idosos. Quarto lugar, PlayStation 1 ou PlayStation original. O primeiro console da Sony foi lançado em 1994 e vendeu 104,25 milhões de unidades. O videogame foi fruto de uma parceria com a Nintendo frustrada.
aos 45 do segundo tempo, após a decisão da criadora do Mario e do Donkey Kong de não prosseguir a parceria com a Sony. A Sony decidiu levar o projeto adiante, sorte de nós, né, jogadores. No PlayStation vimos crescer e nascer franquias como Resident Evil e Gran Turismo, o título mais vendido do console até hoje, além de jogos que se tornaram clássicos como Metal Gear Solid e Final Fantasy. Terceiro lugar, Game Boy. O primeiro videogame portátil da Nintendo foi lançado em 1989, de apenas 8 bits. Exibia apenas 4 tonalidades de cinza e funcionava com 4 pilhas. Vendeu ao total 118,69 milhões de unidades. Somando todos os modelos, o Pocket, uma versão reduzida, o Lite, versão do Game Boy Pocket com mais iluminação. Nesse total são incluídos ainda as versões do Game Boy Color, que era uma espécie de sucessor, com mais cores do que o Game Boy original. Segundo lugar, Nintendo DS. O Nintendo DS foi lançado em 2004 e foi o sucessor do Game Boy Advance. A grande inovação foi o uso de duas telas, uma tela sensível ao toque, algo que era muito utilizado em equipamentos como pads e celulares. A Nintendo lançou 3 modelos de DS, o Lite, o DSi e o DSi XL, totalizando uma venda de 154,1 milhões de unidades. Tanto o modelo original como o Lite possuíam retrocompatibilidade com o Game Boy Advance, através de uma entrada para cartucho na parte inferior do console. E o primeiro lugar, ele, o grande campeão, a medalha de ouro e o primeiro lugar do pódio. Quem aí não teve um em casa, hein? Você já sabe o que eu tô falando, não sabe? PlayStation 2. O PlayStation 2 consolidou de vez a Sony como fabricante de videogames, totalizando uma venda de 157,68 milhões de unidades vendidas. Assim como o PlayStation original, que fortaleceu o CD como mídia, o PlayStation 2 foi de grande auxílio para a popularização do DVD, tanto que muitas pessoas compravam videogame apenas para assistir filmes e shows, já que o seu preço era inferior aos tocadores de DVD da época. O uso dessa mídia, que tem capacidade de armazenamento de no mínimo 4,7 GB, permitiu o desenvolvimento de jogos grandiosos como God of War, Final Fantasy, Metal Gear Snake, GTA San Andreas e Gran Turismo 4. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o top 10 dos videogames mais vendidos de todos os tempos. Então já, antes de tudo, antes de pegar aquele biscoito ou ir lá na lanchonete pegar um x-salada, deixa o like aí no canal, se inscreve e não esquece de marcar o sininho, porque quando vocês trazerem todas essas guloseimas, senta e come assistindo nossos vídeos. Muito obrigado e tchau!